Ele tinha tudo que importava, não dinheiro, isso ainda viria. Tinha algo mais raro, paz consigo mesmo. Acordava cedo, beijava a testa da esposa, brincava com os filhos no café da manhã. Seu aperto de mão valia mais que qualquer contrato. Quando prometia algo, cumpria. Quando errava, assumia. Trabalha numa empresa mediana, ganha o suficiente. Sonhava em crescer, não por vaidade, mas por amor. Queria dar aos filhos as oportunidades que ele nunca teve. Uma casa maior, educação melhor. Segurança financeira. Era respeitado pelos colegas, não por medo, mas por admiração genuína. Tinha princípios que ninguém questionava porque ele nunca os questionou. Sabia exatamente quem era. Naquele tempo, quando olhava no espelho, reconhecia o homem que via, gostava dele, confiava nele. Essa foi a última vez que isso aconteceu. A oportunidade chegou disfarçada de necessidade. Uma promoção que mudaria tudo. Salário dobrado, escritório com vista, respeito da diretoria. Só havia um problema. Outro candidato merecia mais. Marcos tinha 5 anos de experiência a mais. Conhecia cada detalhe dos processos. Era querido por todos. Mas Marcos não tinha família. Não precisava tanto quanto ele. Essa foi a primeira justificativa que encontrou para o que estava prestes a fazer. A reunião decisória seria na sexta. Na quarta, ele descobriu que Marcos havia cometido um erro pequeno num relatório de 3 meses atrás. Um erro que ninguém havia notado, que não causara prejuízo algum. Um erro que poderia ser facilmente corrigido sem consequências. Ficou acordado até tarde naquela noite. A esposa dormia ao lado, respiração tranquila, confiante no homem com quem casou. Os filhos sonhavam no quarto ao lado, seguros de que o pai sempre faria a coisa certa. Na quinta de manhã, ele mencionou casualmente o erro de Marcos para o chefe, não como acusação. Ele nunca faria isso. Apenas como preocupação com a qualidade. Falou baixo, com ar de quem não quer prejudicar ninguém, mas tem responsabilidade com a empresa. Sexta chegou. Marcos não foi promovido. Ele sim. Naquela noite comemoraram em casa. A esposa estava radiante. Os filhos empolgados com as promessas de viagens e presentes. Ele sorriu, brindou, agiu como se fosse pura vitória, mas quando foi escovar os dentes, evitou olhar no espelho por muito tempo. Pela primeira vez não teve certeza se gostava do que via. Marcos pediu demissão 2 semanas depois. Disse que não se sentia mais valorizado na empresa. Na festa de despedida, veio cumprimentá-lo. Desejou sucesso sincero. O aperto de mão de Marcos era firme, honesto, sem ressentimento. Ele respondeu com um sorriso que custou mais esforço do que qualquer trabalho que já havia feito. Naquela noite, a esposa perguntou se estava tudo bem. Ele disse que sim, que era só o cansaço da nova posição. Primeira mentira para ela também. Não seria a última. A promoção trouxe tudo que prometeu. Dinheiro, status, reconhecimento. Mas trouxe algo mais. Algo que ele não esperava. Uma fome. A vitória tinha gosto bom demais para parar por ali. E Marcos? Marcos encontrou trabalho em outra empresa. Provavelmente estava melhor sem toda aquela pressão corporativa mesmo. Pelo menos era isso que ele dizia para si próprio nas madrugadas quando o sono não vinha. 2 anos depois, a segunda oportunidade chegou. Desta vez, não era sobre competir com colegas. Era sobre números, resultados, eficiência. O departamento precisava cortar custos. 15 pessoas teriam que ir embora. Pessoas com famílias, sonhos, contas para pagar. Pessoas como ele costumava ser. Ana tinha 3 filhos pequenos. Roberto estava pagando o tratamento médico para a mãe. Carla acabara de comprar a primeira casa. Mas os números não mentiam. Nunca mentem. Eram os menos produtivos no papel. Ele não os demitiu pessoalmente. Delegou para o RH. Mais limpo assim, mais profissional. Ficou em reuniões estratégicas enquanto eles limpavam suas mesas, carregando caixas de papelão com 15 anos de dedicação. Ana chorou no elevador. Ele viu pelas câmeras de segurança. A diretoria elogiou sua capacidade de tomar decisões difíceis. O CEO o chamou para almoçar. Falou sobre potencial de liderança. Mencionou uma vaga na matriz, salário que triplicaria sua renda atual. Em casa, a esposa notou as mudanças. Chegava mais tarde, falava menos, sorria com menos frequência. Quando ela perguntava sobre o trabalho, ele respondia com generalidades. Só questões administrativas, nada demais. Os filhos pararam de correr para abraçá-lo quando chegava. Intuição infantil. Crianças sentem quando algo mudou, mesmo que não saibam explicar o quê. Começou a trabalhar fins de semana. Temporário, dizia. Só até estabilizar os novos processos. A esposa suspirava, mas entendia. Precisavam do dinheiro, do crescimento, da estabilidade. O que ela não sabia é que ele começara a gostar daquelas horas sozinhas no escritório. Ali, não precisava fingir ser o homem
homem que costumava ser. Podia focar apenas em planilhas, estratégias, resultados. Números não julgam, não perguntam sobre consciência. A vaga na matriz se concretizou. Mudança para São Paulo, apartamento corporativo, carro da empresa. A família ficaria no interior por alguns meses, até encontrarem uma escola boa para as crianças. Alguns meses viraram um ano virou 2. A distância física tornou mais fácil a distância emocional. Conversas por telefone eram mais simples. Podia controlar melhor sua imagem, esconder melhor suas escolhas. Quando voltava para casa nos fins de semana, sentia-se um estranho. Os filhos tinham piadas internas que ele não entendia. A esposa falava de problemas do dia a dia que pareciam pequenos demais para sua nova realidade corporativa. Ele havia se tornado importante. Pessoas respeitavam sua opinião, buscavam sua aprovação, temiam sua desaprovação. Tinha poder real sobre vidas e carreiras. O problema era que, quanto mais importante se tornava para os outros, menos importante se tornava para si mesmo. Mas o próximo degrau já estava à vista, e subir era a única direção que ainda fazia sentido. O homem no espelho usava ternos de R$2.000, relógio suíço que custava mais que o primeiro carro que ele teve, sapatos italianos feitos sob medida, perfume francês que deixava rastro de sofisticação por onde passava, mas quando olhava nos próprios olhos, via um estranho. A transformação não aconteceu de uma hora para outra. Foi gradual, quase imperceptível, como cabelos ficando grisalhos. Um dia você nota que não se reconhece mais, mas não consegue dizer exatamente quando começou. Agora gerenciava 3 departamentos. 200 pessoas respondiam diretamente ou indiretamente a ele. Suas decisões movimentavam milhões, afetavam carreiras, definiam destinos. Tinha secretária, assistente, motorista, almoçava com presidentes de outras empresas, fechava negócios que apareciam no jornal, desenvolveu uma linguagem própria, falava de recursos humanos em vez de pessoas, reestruturação em vez de demissões, otimização em vez de cortes. As palavras suavizavam a realidade, tornavam mais fácil dormir à noite. A família havia se mudado para São Paulo finalmente. Casa no Morumbi, piscina, 3 carros na garagem. Os filhos estudavam em colégio internacional. A esposa frequentava a academia exclusiva, spa, almoços beneficentes. Tinham tudo que um dia sonharam ter. Então, por que a casa parecia tão vazia? As conversas durante o jantar eram sobre logística, horários, compromissos, prestações de contas. Como foi a escola? Bem. E o trabalho? Corrido. Vamos viajar no feriado? Tem uma apresentação importante na segunda. Os filhos paravam de falar quando ele entrava na sala, não por medo, mas por desinteresse. Ele havia se tornado uma figura distante, um provedor eficiente, mas emocionalmente ausente. A esposa começou a fazer terapia. Disse que se sentia perdida, como se tivesse casado com uma pessoa e acordado com outra. Ele sugeriu terapia de casal, mas sempre tinha uma reunião inadiável quando marcavam as sessões. No trabalho, era conhecido como máquina de resultados. Jovens executivos o estudavam, tentavam decifrar sua fórmula de sucesso. Ele dava palestras sobre liderança, escrevia artigos sobre gestão. Especialistas convidavam-no para comentar tendências de mercado na televisão. Estava no auge da carreira, no topo da pirâmide corporativa. Tinha influência, reconhecimento, tudo o que ambicionou quando começou. Mas nas madrugadas de insônia, quando a ansiedade apertava o peito e o remédio para dormir não fazia efeito, uma pergunta o assombrava. Quando foi que parou de gostar de si mesmo? Não conseguia responder. Não conseguia nem lembrar direito como era antes. O homem íntegro, pai presente, marido apaixonado, tudo isso parecia personagens de um filme que assistiu há muito tempo. Restavam apenas fragmentos. Uma memória aqui, uma sensação ali. Fantasmas de quem costumava ser. O espelho refletia um executivo de sucesso, mas o homem por trás dos olhos havia desaparecido há anos. A decisão chegou numa terça-feira de março. Simples, direta, definitiva. A empresa precisava fechar uma fábrica. Questão de sobrevivência corporativa. Concorrência chinesa, custos operacionais, margem de lucro. Os números eram claros. Ou fechavam a unidade do interior, ou toda a operação brasileira entraria em colapso. 600 empregos, 600 famílias, uma cidade inteira que dependia daquela fábrica para existir. Ele conhecia aquela cidade, havia crescido numa parecida, sabia como funcionava a economia local, como cada demissão afetaria comerciantes, escolas, prestadores de serviço. Tinha calculado tudo, previsto cada consequência, mas os números não mentem, nunca mentem. O conselho de administração estava dividido, 3 votos
votos a favor, 3 contra. Sua decisão seria o desempate, sua responsabilidade, sua escolha. Passou a noite acordado, não por culpa, mas por análise. Pesou prós e contras, estudou alternativas, considerou todas as variáveis. Era isso que faziam executivos de verdade. Decisões difíceis com base em fatos, não emoções. Na manhã seguinte, votou pelo fechamento. A fábrica seria desativada em 6 meses. Tempo suficiente para os funcionários se reorganizarem, procurarem outras oportunidades. Era o mais humano possível dentro das circunstâncias. Ele mesmo viajou para comunicar a decisão. Reuniu todos no pátio da fábrica, discursou sobre mudanças de mercado, necessidades estratégicas, oportunidades futuras. Falou durante 20 minutos sem mencionar uma única vez a palavra demissão. No final, João, um operário de 50 anos, levantou a mão. Doutor, o senhor está dizendo que vamos perder o emprego, é isso? Pausa. Constrangimento coletivo. 600 pares de olhos fixos nele. Estamos encerrando as operações desta unidade, João. É diferente. Diferente como, doutor? Meus filhos vão comer diferença? Não respondeu. Não havia resposta. Agradeceu pela atenção, desejou sorte a todos, subiu no carro oficial. Durante o trajeto de volta, lembrou-se do pai, metalúrgico, demitido aos 55 anos numa reestruturação parecida. Nunca conseguiu outro emprego na área. Morreu 10 anos depois, frustrado, derrotado, sentindo-se inútil. Ele havia prometido nunca ser como os executivos que destruíram a vida do pai. Havia jurado proteger pessoas como João. Agora era ele quem tomava essas decisões. E descobriu que eram mais fáceis do que imaginava. A fábrica fechou no prazo. A operação foi considerada modelo de eficiência corporativa. Ele recebeu bônus equivalente a 3 anos de salário. O CEO o parabenizou pessoalmente. Isso é liderança de verdade. Coragem para fazer o que precisa ser feito. Naquela noite, jantou sozinho. A esposa havia levado os filhos para visitar a mãe. A casa estava em silêncio. Não sentiu culpa, não sentiu remorso, não sentiu nada. E foi aí que percebeu. O homem que ele era teria sentido algo. Teria perdido o sono, questionado a decisão, carregado o peso. Esse homem não existia mais. Havia morrido naquele pátio de fábrica, sob o olhar de 600 condenados. Presidente, 42 anos, salário de 7 dígitos, participação nos lucros, opções de compra de ações. Escritório no último andar, vista panorâmica da cidade, equipe de 15 pessoas só para atender seus caprichos corporativos. Chegara ao topo. O menino do interior que sonhava em dar uma vida melhor para a família havia conquistado tudo o que quis. Então, por que acordava todas as madrugadas com gosto de cinzas na boca? A rotina era matemática. Carro blindado às 7 da manhã, reuniões de 8 às 6, jantares corporativos até às 10, casa vazia à meia-noite, esposa dormindo separado há 2 anos, filhos que o cumprimentavam com educação distante. Havia se tornado eficiente em todas as coisas erradas, demitir sem hesitar, mentir com convicção, manipular com elegância, destruir carreiras com uma assinatura. Estas eram suas competências principais agora. Jovens executivos o admiravam de longe, queriam ser como ele, ter o que ele tinha, chegar onde chegou. Se pudessem ver o que havia por trás da fachada, correriam para o lado oposto. A empresa prosperava sob sua gestão. Lucros recordes, expansão internacional, reconhecimento de mercado. Seu nome aparecia em listas de executivos mais influentes, recebia prêmios de liderança, dava entrevistas para revistas especializadas, era respeitado por competidores, temido por subordinados, admirado por acionistas, tinha poder sobre milhares de empregos, influência sobre decisões governamentais, acesso a círculos exclusivos da elite econômica. Mas nas horas quietas, quando o escritório esvaziava e a cidade acendia suas luzes lá embaixo, uma verdade cruel o visitava. Estava completamente sozinho, não tinha amigos, apenas contatos úteis, não tinha confidentes, apenas subordinados calculando vantagens, não tinha família presente, apenas dependentes financeiros vivendo com luxo e distância. Tentou preencher o vazio com mais conquistas, comprou casa na praia, apartamento em Miami, iate, aviãozinho particular, colecionou vinhos caros, arte contemporânea, relógios raros, teve casos extraconjugais discretos com executivas ambiciosas que o viam como degrau na carreira. Nada funcionou. O vazio crescia proporcionalmente às aquisições. Começou a tomar ansiolíticos para dormir, antidepressivos para funcionar, remédios para a pressão que não deveria ter aos 42 anos. O corpo cobrava o preço das decisões que a alma não conseguiu digerir. Desenvolveu úlcera, gastrite, enxaquecas constantes. O médico recomendou
reduzir o estresse. Ele riu amargamente. Estresse era sua única constante há 15 anos. A esposa pediu divórcio numa quinta-feira qualquer. Disse que se sentia viúva de um homem vivo. Os filhos, já adolescentes, escolheram morar com a mãe. Preferiram a casa menor com afeto genuíno ao palácio gelado com provedor fantasma. Ficou sozinho na mansão de 1000 metros quadrados. Eco dos próprios passos, silêncio ensurdecedor, reflexo solitário em espelhos que ninguém mais olhava. Havia conquistado um reino, mas reinava sobre um cemitério onde a primeira vítima havia sido ele mesmo. O sucesso tinha gosto de funeral, e ele era simultaneamente o enlutado e o defunto. A ligação chegou numa sexta à tarde. Secretária, voz trêmula. Senhor, é sobre seu pai. Infarto fulminante. Morreu sozinho em casa, vizinha que encontrou 2 dias depois. Funeral seria segunda-feira, cidade natal, cemitério onde estavam enterrados 3 gerações da família. Ele não via o pai há 2 anos. Não por brigas ou mágoas, simplesmente porque não havia tempo. Sempre uma reunião inadiável, uma viagem urgente, uma crise para resolver. Agora havia todo o tempo do mundo, e era tarde demais. Dirigiu sozinho para o interior. 4 horas de estrada, playlist corporativa substituída por silêncio. A cidade havia mudado, mas não muito. Mesmas ruas de paralelepípedo, mesma igreja no centro, mesmo cheiro de simplicidade que ele esquecera existir. A casa do pai estava exatamente como lembrava. Móveis antigos, fotografias amareladas, cheiro de café coado. Na mesa da cozinha, um jornal aberto na página de economia. Matéria sobre sua empresa, sua foto, entrevista que deu sobre visão estratégica para o futuro. O pai havia recortado, guardado numa pasta velha junto com outras reportagens sobre o filho executivo. 15 anos de conquistas profissionais colecionadas por um homem orgulhoso que morreu esperando uma visita. No velório, a cidade inteira compareceu. Operários, comerciantes, professores, donas de casa. Todos tinham uma história sobre seu pai. Como ajudou numa emergência, emprestou dinheiro sem cobrar, deu conselhos, ofereceu o ombro amigo. Um senhor baixinho se aproximou. Seu pai falava de você toda semana. Mostrava as reportagens para todo mundo. Dizia que criou um filho importante, que mudava a vida de muitas pessoas. Ele quase riu da ironia. Mudava vidas, sim, geralmente para pior. Durante o enterro, olhou ao redor. Via rostos simples, honestos, em paz consigo mesmos. Pessoas que trabalhavam duro, ganhavam pouco, dormiam tranquilas. Pessoas como seu pai, como ele costumava ser. Quando foi a última vez que dormiu sem remédio? Quando foi a última vez que olhou no espelho e gostou do que viu? Quando foi a última vez que se sentiu genuinamente orgulhoso de uma decisão? Não conseguia lembrar. Depois do funeral, caminhou até a praça central, banco de madeira onde costumava sentar com o pai nas tardes de domingo. Sorvete de groselha, conversa sobre futebol, planos ingênuos para o futuro. Ali, naquele banco, numa tarde de março, finalmente entendeu o que havia perdido. Não apenas o pai, havia perdido a si mesmo há anos. O homem íntegro, pai presente, filho amoroso, tudo isso morrera muito antes do pai. Havia enterrado sua humanidade numa cova corporativa e construído um mausoléu de sucesso por cima. Chorou pela primeira vez em 15 anos. Não apenas pelo pai morto, mas pelo homem que ele mesmo havia assassinado em nome da ambição. O despertar, quando chega, dói mais que todas as ilusões perdidas juntas. Valeu a pena? A pergunta ecoa nas madrugadas insones, rebate nas paredes do escritório vazio, sussurra entre os lençóis gelados da cama king size, onde dorme sozinho. Ele tem tudo: dinheiro suficiente para 3 vidas, reconhecimento profissional, influência real sobre destinos alheios. É citado em livros de administração, convidado para conferências internacionais, exemplo de ascensão corporativa, mas perdeu tudo que realmente importava. A esposa que o amava encontrou outro homem, um professor de história que ganha 1/10 do seu salário e faz ela rir todo dia. Os filhos o procuram apenas quando precisam de dinheiro. Tratam-no como um banco automatizado com sentimentos. O pai morreu, esperando um abraço que nunca chegou. Os amigos verdadeiros foram substituídos por contatos úteis. A capacidade de sentir genuinamente foi anestesiada por anos de decisões cruéis, disfarçadas de necessidades estratégicas. Ele se tornou especialista em tudo, exceto em ser humano. A ambição prometeu libertação e entregou prisão. Prometeu poder e entregou vazio. Prometeu
sucesso e entregou solidão. No espelho, vê um estranho bem-sucedido usando a pele do homem que costumava ser. A pergunta permanece, cruel e honesta. Valeu a pena ser tudo para todos e nada para si mesmo? O silêncio é a única resposta que restou.